Com o avanço nas discussões mundiais em busca de cidades sustentáveis, sobretudo a partir de 2015, na Conferência das Partes, por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o Objetivo 11, que se dirige diretamente às cidades inclusivas, sustentáveis e resilientes, as estratégias de redução de impactos socioambientais têm sido premissas para a arquitetura e urbanismo contemporâneo. Tais compromissos tornam-se ainda mais importantes diante da emergência climática que é acompanhada pelo crescimento de eventos extremos e catástrofes ambientais. Cada nação que firmou o Acordo de Paris, nome dado à aceitação em contribuir com a redução de impacto ambiental, apresentou um compromisso com metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa, objetivando resultados satisfatórios com boas perspectivas para definir as ações futuras no Brasil. Há uma tendência de desenvolvimento apoiado em infraestruturas que promovam baixa emissão de poluentes e baixo custo ambiental. Desta forma, sendo a construção civil uma das atividades mais consumidoras de recursos naturais e energia, a reabilitação do ambiente construído deve ser prioridade para o desenvolvimento sustentável das metrópoles. No Brasil, o cenário se agrava ainda devido ao legado do nosso processo de urbanização na periferia do capitalismo, marcado pela precariedade no uso e na ocupação do solo urbano em parte significativa das cidades brasileiras, como parte de um quadro de abissal desigualdade socioespacial que perdura até os dias atuais. O processo de industrialização brasileiro se apresentou de forma bastante concentrada em algumas regiões do país, destacadamente na região metropolitana de São Paulo. Associada a ele, assistiu-se a uma urbanização bastante acelerada principalmente nos anos 1950 a 1970, que resultou em grande espraiamento da mancha urbana na escala da metrópole e, por vezes, avançou sobre áreas ambientalmente frágeis. Já a partir da década de 1980, observa-se um processo de diminuição do crescimento populacional e de redução do fluxo migratório, sobretudo na capital. Paralelamente, verifica-se o deslocamento de parte de antigos moradores das áreas centrais para novas centralidades e um consequente aumento da ociosidade imobiliária nestas localidades, dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos e com grande oferta de oportunidades de geração de renda e trabalho. Mais recentemente, na cidade de São Paulo, um volume significativo de novos empreendimentos tem respondido a quesitos que vão ao encontro da Agenda 2030 e do ODS 11. Por outro lado, a cidade de São Paulo possui um vasto acervo edificado que, em parte, está desocupado ou subutilizado, principalmente em suas áreas centrais devido a múltiplos fatores, dentre eles a falta de condições de habitabilidade que demandam ações de reabilitação deste parque edificado. Desta forma, tal cenário contrapõe-se aos preceitos de uma cidade sustentável na perspectiva da Agenda 2030 e do ODS 11. Frente a esse quadro, observa-se que as técnicas e práticas de reabilitação de edificações têm crescido, sobretudo nos países da Europa e nos Estados Unidos. Em São Paulo, muito embora algumas normativas venham progressivamente incorporando parâmetros específicos para esta prática, como o Código de Obras e Edificações do município de São Paulo, ainda há lacunas no arcabouço legal concernente ao tema. Alguns conceitos e definições são apresentados por organizações como a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o objetivo de difundir o conhecimento e estabelecer alguns critérios e parâmetros. Mais recentemente, o Decreto Municipal, que regulamentou o programa Requalifica Centro, que visa estimular o retrofit de prédios antigos do centro da capital, evidenciou a pertinência de se avançar no debate sobre este tema. Frente a estes aspectos, esta apresentação, decorrente do evento Terceiro Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e Natureza, dialoga no debate sobre a importância da reabilitação de edifícios em áreas consolidadas, infraestruturadas e servidas de serviços e equipamentos urbanos, bem como conectadas ao sistema de mobilidade urbana na perspectiva do desenvolvimento sustentável preconizado pela Agenda 2030. Para tanto, são analisados dois exemplares da arquitetura moderna, que, em sentidos opostos, foram perdidos juntamente com todo o esforço social e ambiental implicado em sua produção e ao longo de sua utilização. São eles o Complexo Prutigo, em St. Louis, Estados Unidos, e o edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, Brasil. O Complexo Prutigo foi projetado pelo arquiteto Minoru Yamasaki
em 1951 e construído entre 1952 e 1955. Possuía 3.000 unidades habitacionais que eram divididas em 33 blocos idênticos de 11 andares, separados por ruas de circulação de carros e pedestres com espaços monofuncionais tipicamente segregados. Era um modelo experimental de tipologia verticalizada para habitações de interesse social, desenvolvido como jamais outro igual na cidade de St. Louis. O projeto seguia os preceitos da arquitetura moderna, tais como racionalização, estrutura independente, planta livre, fachada independente com janelas em fita. Além disso, seguia o compromisso assumido pelos arquitetos de colocar a questão social em primeiro plano nesta nova arquitetura, pois acreditavam que poderiam transformar a sociedade a partir da arquitetura. Os problemas do Prutigo começaram desde a construção, com cortes financeiros e orçamento limitado, que refletiram em resultados negativos ao empreendimento. Muitos moradores não se adaptaram à realidade dos apartamentos projetados com alta tecnologia. Havia uma contradição. Como em grande parte dos conjuntos de habitação social, o complexo destinava-se a pessoas vulneráveis, carentes, muitas vezes oriundas de famílias desestruturadas, que necessitavam de auxílio e assistência governamental, e não podiam arcar com os custos de manutenção do edifício, apresentando dificuldades de adaptação ao virtuosismo da arquitetura moderna. Gradualmente, as famílias deixaram o complexo e as que permaneceram eram as mais dependentes das assistências sociais e financeiras prestadas. Famílias grandes, desestabilizadas e sem fontes de renda. Em menos de 10 anos de operação, o Porto passou a ter menos de 70% de sua ocupação. Uma série de situações marcaram a degradação do complexo: cacos de vidro, entulhos, lixos, latas espalhadas por todas as partes, compartimentos abandonados, baratas e outros insetos abundantemente presentes, automóveis abandonados no estacionamento, caixas de correio deterioradas, corredores, saguões, elevadores e escadas tornaram-se lugares perigosos para transitar. Paredes descascadas, elevadores quebrados, lavanderias e cômodos comunitários mal cheirosos, aquecedores quebrados ou furtados sem iluminação nas áreas comuns, inclusive com fios expostos. Haviam tantas janelas quebradas que a perda de calor disto decorrente provocava o congelamento do encanamento. Nestas péssimas condições, os habitantes tiveram que ser removidos e, após 17 anos de insistência, o complexo vem a ser implodido, restando apenas toneladas de entulho no local. Em 1961, a cidade de São Paulo vivenciou a construção de um dos edifícios mais avançados tecnologicamente à época, projetado pelo arquiteto Roger Smegel, com 22 pavimentos e 2 subsolos. O edifício Wilton Paes de Almeida estava localizado no centro da cidade, no Largo do Paissandu, em um terreno com 650 metros quadrados e área construída de 12.000 metros quadrados, feito em estrutura mista de concreto e aço com cortina de vidro que envolvia toda a fachada. O edifício integrava um novo cenário urbano em busca de espaços modernos para a cidade em estilo planta livre, com novas tecnologias em que se destacavam os vidros da fachada com janelas de guilhotina e contrapeso embutido nos montantes e o sistema de condicionamento de ar totalmente embutido, insuflado pelos rodapés. O edifício Wilton Paes de Almeida se tornou um símbolo para a cidade e, em 1992, foi reconhecido como patrimônio, sendo tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo pela Resolução 37 de 92. No entanto, a intenção surge no momento em que o declínio operacional já havia se iniciado, abrigando empresas de seus proprietários com instabilidades financeiras e sucessivas crises econômicas. Com o acúmulo de dívidas públicas na Receita Federal brasileira, resultou a penhora do prédio pelo governo federal, que passou a usufruir do imóvel com uma agência bancária no térreo e a torre por áreas administrativas da Polícia Federal. Em 2001, devido à falta de manutenção do bem público, a Caixa Econômica e a Polícia Federal deixam o prédio, que passa a ser obsoleto desde então. Em 2018, o edifício apresentava péssimo estado de conservação, portas e janelas quebradas, fiações expostas, além de moradores em situação de rua nas calçadas de seu entorno. O edifício Wilton Paes de Almeida
passou a responder por uma mistura de sensações negativas, e não era mais possível enxergá-lo como um patrimônio da cidade, mas sim um símbolo de desigualdade social, carência, abandono e perigo. Condições semelhantes às observadas no complexo Prutigo. A catástrofe anunciada se confirma quando uma sobrecarga elétrica no quinto pavimento deu origem a um incêndio que tomou conta do prédio. Os núcleos de interligação entre pavimentos, que abrigavam as instalações de condicionadores de ar, serviram como corredores verticais para a propagação do fogo até a cobertura. No terreno, restaram cerca de 3.000 toneladas de entulho para a remoção. A técnica de retrofit tem crescido na arquitetura e se mostrando um caminho promissor ao atendimento dos objetivos pactuados na Agenda 2030. No cenário internacional, o retrofit é uma prática que já vem sendo utilizada em edificações desde a década de 1990, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em cidades com pouca demanda de terreno para novas construções. A técnica é utilizada a partir da incorporação de novas tecnologias, com o intuito de devolver à construção a funcionalidade perdida. A exemplo, o Empire State Building, em Nova York, nos Estados Unidos, edifício construído em 1931 e que continua recebendo atualizações para a longevidade e otimização de seu desempenho. Portanto, se avaliarmos o retrofit concomitante à metodologia de avaliação do ciclo de vida, a técnica vai ao encontro da Agenda 2030, permitindo uma visão holística do espaço construído, arquitetônico e urbano. Os diálogos aqui desenvolvidos evidenciaram que o Prutigo poderia ter resultado num desfecho mais sustentável, não sendo demolido, mas sim retrofitado, reutilizado a partir de todo o esforço econômico e impacto ambiental aplicado no complexo para contribuir de outra maneira com o desenvolvimento da cidade. O edifício Hilton Paes de Almeida, apesar de ter se mantido em pé por meio século, não teve sua vida útil operante o quanto poderia, o que demonstra o quanto o retrofit precisa ser estudado e considerado como uma prática necessária para a arquitetura e o urbanismo sustentável. Os avanços tecnológicos e o desempenho ótimo incorporado a edifícios novos por desinteresse ou falta de conhecimento ou incentivos dos agentes responsáveis são pouco aplicados àqueles edifícios que se tornaram ultrapassados, muito embora não apresentem problemas estruturais, mas de deterioração e demanda por atualização. Neste sentido, concluímos que o aproveitamento dos edifícios existentes é indispensável para um desenvolvimento sustentável alinhado à Agenda 2030, de modo que os centros urbanos dotados de infraestruturas e oportunidades possam ter suas ociosidades edificadas revertidas, a fim de reduzir o avanço da mancha urbana e a pressão de ocupação sobre áreas ambientalmente frágeis e os longos deslocamentos diários de parte significativa da população, além de otimizar os impactos já ocasionados à sociedade e ao meio ambiente decorrentes de sua construção.